Você já percebeu que aonde José andou, ele sempre foi destaque? Durante a jornada de José, nós vemos que o cenário em que ele se encontrava mudou diversas vezes. Primeiro ele estava na casa de seu pai. E na casa de seu pai, ele era destaque. Ele era tão destaque que os irmãos já tinham inveja dele, a ponto de o jogarem em um buraco e o venderem como escravo para o Egito. E aí mudou o cenário. Primeiro, ele estava na casa de seu pai. Na casa de seu pai, ele se destacou. Foi lançado em um buraco, foi vendido como escravo. Como escravo, ele se destacou, porque Potifar decidiu comprar ele. Se Potifar decidiu comprar José, é porque ele era destacado em relação aos outros escravos. Então ele se destacou na casa de seu pai, depois como escravo, foi para a casa de Potifar. E na casa de Potifar, mais uma vez, ele se destacou, porque ele chegou como escravo. Mas Potifar, vendo que Deus abençoava ele, rapidamente ele já se tornou mordomo e passou a ter responsabilidades maiores. Aconteceu uma injustiça com José, foi lançado na prisão. Você já vê que 3 vezes, 3 cenários, sempre ele foi destaque. Na casa do pai, depois como escravo, na casa de Potifar. Agora ele foi injustiçado, lançado em uma prisão. E adivinha, na prisão, mais uma vez ele se destacou. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Havia para José uma promessa. E Deus, ele tem um plano para mim. Ele tem um projeto para mim. E ele tem um plano e um projeto para você também. Deus tem um sonho para você. Deus tem uma promessa para você. Quando Deus revelou para José, quando Deus mostrou para José em sonho que ele estaria acima e em destaque, Deus não falou aquilo que ele iria passar. O processo seria doloroso, mas a promessa estava de pé. E mesmo depois de tantos lugares, tantas situações, tantos problemas, da prisão ele saiu e se tornou o governador do Egito. Você percebeu que ele sempre se destacou? Mas qual é o segredo desse destaque? Qual é o segredo do destaque de José? Se chama obediência. Aonde ele estava, ele se mantinha obediente a Deus. Por isso a palavra de Deus fala que em tudo ele era abençoado. Em tudo o Senhor abençoava a José, porque ele obedecia a Deus. Nesse domingo, especialmente, 9 horas da manhã, tem um convite do Senhor Jesus para você. Na rua José Maurício, número 415, no centro de Guarulhos, em frente à Perfumaria Azume. Do lado esquerdo da igreja fica o Mercado Extra, do lado direito fica o Fórum Trabalhista, e você já pode se programar para esse domingo, que será um domingo maravilhoso, um domingo de louvor, de adoração, de ensino da palavra. E eu tenho a certeza que através desse culto, desse santo culto, você sairá renovado, fortalecido, cheio do Espírito de Deus, cheia da presença de Deus. Mas basta você tomar uma decisão, a decisão de vir, a decisão de se entregar para Jesus, porque eu creio que você não entrou nessa rádio, você não está ouvindo em vão. É um propósito de Deus e Ele te chama de volta. Talvez o que você tem passado, as lutas que você tem enfrentado, as tempestades que tem
se levantado contra você tem feito você afundar. Mas você tem olhado para o Senhor Jesus? A palavra de Deus, ela fala a respeito de uma história que os discípulos já tinham ido na frente e o vento era contrário e jogava o barco para cada vez mais longe. E o Senhor Jesus, ele andando sobre as águas, começou a ir até o barco, na direção do barco. E Pedro, vendo o Senhor Jesus andar sobre o mar, andar sobre as águas, aliás, Pedro disse o seguinte: manda-me ir ter contigo, se é o Senhor. E Jesus disse: vem. E Pedro, andando sobre as águas, ele começou a reparar a força do vento e começou a afundar. Você percebeu que enquanto os olhos de Pedro estavam no Senhor Jesus, ele conseguiu caminhar? Você já percebeu que quando a sua vida, quando você está olhando para o Senhor Jesus, a sua vida caminha para frente? Mas quando você perde o foco, quando você começa a reparar muito os problemas, quando você começa a reparar muito as tempestades, você afunda. Porque as tempestades, os problemas, as guerras, as lutas, elas servem para tirar o seu foco, para tirar os seus olhos do Senhor Jesus. O mal sempre trabalha para isso, para tirar o seu foco. O mal sempre trabalha para tirar os seus olhos do Senhor Jesus. Então, guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa mensagem de fé dentro de você. Independente da luta, da tempestade que se levantar, mantenha-se olhando firmemente para o Senhor Jesus, porque quando você caminha olhando para Ele, você não afunda. Nós vamos com mais uma canção de fé e na sequência, quando a gente voltar, nós iremos dar para você a bênção final.